Na maioria das vezes eu trago vídeos aqui sempre com um enfoque mais para o lado comercial, embora, como eu disse, eu também gosto de discutir o campo e bola, porque a gente está numa fase de recesso do futebol. Enfim, quando eu falo sobre a parte comercial, eu dou sempre foco à questão dos ativos que cada clube tem, do ponto de vista comercial, que eles devem valorizar, trabalhar para gerar mais receitas, né? E destaco o Flamengo como um grande player nesse sentido, porque tem um ativo muito significativo, que é o engajamento da sua torcida. Por isso eu digo sempre o clube com mais apelo comercial no Brasil. Mas existe um outro clube que, no mínimo, deveria rivalizar com o Flamengo nesse sentido, um clube também com um grande ativo de torcida e situado no mercado mais importante do Brasil, em termos financeiros, o maior PIB do Brasil, o estado de maior PIB do Brasil, que é o estado de São Paulo. Eu estou me referindo ao Corinthians, né? Embora eu já expliquei várias vezes que a questão da representatividade do Flamengo, quando eu digo que o Flamengo é um clube nacional e o Corinthians regional, não estou dizendo que o Corinthians não tem torcida em outros estados. Por exemplo, ele é muito forte no norte do Paraná. Estou me referindo que de forma massificada não é tão presente, tão bem distribuído como o Flamengo. O foco da sua torcida está mais concentrado ali no estado de São Paulo e norte do Paraná. Mas a gente tem que entender e admitir que é um clube de muita força comercial, muita força. E deveria, na minha opinião, no mínimo, rivalizar com o Flamengo na capacidade de geração de receitas. Então a pergunta é, por que não faz? E a resposta para mim está muito relacionada à qualidade dos dirigentes do Corinthians na questão administrativa, na questão da gestão. Me refiro mesmo à qualificação dos profissionais ou dos dirigentes que lá estão, que, na minha opinião, são dirigentes ou pessoas, do ponto de vista profissional, de entendimento, um nível muito abaixo do que deveria. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte aqui o trabalho do canal, se você curte o conteúdo e quer ajudar, quer apoiar o canal, deixa aqui, se inscreva. E ao se inscrever, ative o sininho, ative a notificação, para que você possa receber os próximos vídeos e, claro, para que você possa ajudar o canal a crescer. Então, se inscreva, ative o sininho e, muito importante também, é o like, deixar o seu joinha, porque é através do seu like que o YouTube entende esse conteúdo como relevante e pode distribuir a um número muito maior de pessoas. Então, o seu joinha, o famoso joinha, vai fazer com que esse vídeo tenha um alcance ainda maior. Então contribua, deixe aqui o seu joinha. Claro, vamos lá. Se você gostou de algo que foi abordado aqui, ou não gostou, se gostou do conteúdo ou não, não importa. O importante é interagir. Portanto, comente, diga o que você gostou, o que você não gostou. Em alguns momentos, quando é tudo tratado de forma respeitosa, eu olho aqui os comentários, procuro sempre evoluir a qualidade do conteúdo entregue e os seus comentários são importantes. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, amigas, família, grupo da família, grupo do time, com papagaio, com cachorro, não importa. Compartilhe. Dessa maneira você vai estar ajudando e muito o crescimento do canal. E claro, peço aqui mais uma ajuda, deixe seus comentários sobre o áudio. Voltando ao tema do vídeo, por que o Corinthians não consegue rivalizar com o Flamengo no campo das receitas? Outro dia eu vi até um comentário que mais ou menos que fez sentido, dizendo que, poxa, o Corinthians nessa fase ruim toda está conseguindo chegar à receita de R$1 bilhão, o Flamengo 1 bilhão e 400, arredondando, ou seja, não está tão distante assim, vamos dizer, só que o Flamengo está numa fase muito boa e o Corinthians está numa fase ruim já fazem alguns anos. Isso tem sentido, sim. E eu acredito que se o Corinthians estivesse numa fase mais competitiva ali, batendo de frente com o Flamengo ali por disputa dos primeiros lugares do Campeonato Brasileiro e chegando nas competições de mata-mata nas fases mais agudas, eu acho que estaria muito mais próximo da receita que o Flamengo gera. Não sei se ultrapassaria ou se igualaria, isso eu não sei. Eu acho que o Flamengo, pelo fato de ter mais representatividade, talvez tenha uma vantagem ao seu lado. Mas, no mínimo, deveria estar os dois ali competindo tete a tete para ver quem que gera mais receita, quem tem mais capacidade e potencial do ponto de vista comercial. Eu acho que isso sim deveria estar acontecendo. E se não acontece, e é esse meu ponto,
É porque, de um lado, quando você olha o Flamengo, você vê as gestões, os dirigentes do Flamengo que lá estão ocupando a presidência nos últimos 11 anos, né, desde o Bandeira de Melo, Landim, agora o BAP, você vai ver que são profissionais de mercado, não só o presidente, mas a equipe lá, os VPs que ocupam cargos cargos, vamos dizer assim, como se costuma dizer, não remunerados, não são cargos amadores, pronto. E você vê que são pessoas realmente de mercado, pessoas que têm uma qualificação para aquela área de atuação, que eles realmente sabem o que estão fazendo. Não são meramente cargos políticos, embora seja cargo político, mas não são pessoas que estão lá meramente por questão política. E cada vez mais o Flamengo vai profissionalizando, né? O Flamengo que profissionalizou, por exemplo, a sua gestão financeira, né? E também a sua gestão administrativa, através de CEOs, está agora profissionalizando a questão do futebol, tirando o vice-presidente que cuidava e colocando um diretor que está vindo da Europa, o Boto. Já o Corinthians, cara, quando você olha ali os dirigentes corintianos, poxa, você tem um clube ali com uma torcida enorme, num estado super importante, que é o estado de maior PIB do Brasil, né? O estado com o maior PIB do Brasil representa quase 30%, quase isso, do PIB brasileiro. E, cara, você vê ali os dirigentes, o André Negão, o Augusto Melo, os caras que não conseguem se comunicar com o mercado, entende? Eles podem até se comunicar com a torcida, ter um linguajar mais, vamos dizer assim, eu não digo simples, porque o simples para mim é muito bom, mas um linguajar mais popular, tudo bem, mas eles não conseguem se comunicar com o mercado, muito em função da falta de valência, da falta de qualificação que eles têm para ocuparem o cargo que ocupam, né? Por exemplo, eu imaginaria um presidente do Corinthians, um cara que foi CEO de uma grande empresa, foi o CFO de uma outra grande empresa, assim, ou um executivo do setor financeiro, executivo do setor de marketing, mas cara assim, sabe, top do top dos tops. É mais ou menos como acontece com o Flamengo. O Landim, por exemplo, foi presidente de uma das empresas do grupo Petrobras, é um cara que tem uma qualificação, uma experiência muito grande no mercado, empresário bem-sucedido. O BAP, que foi CEO da Sky durante muitos anos. Eu não estou dizendo se os caras são bacanas ou não, estou puxando aqui a ficha profissional. E aí você vê o Corinthians, que tem uma torcida de 32 milhões de pessoas, está no estado super importante da União. Será que não tem um executivo? Será que não tem um cara no seu quadro político desse naipe, desse sentido aí, desse calibre? Tem que ser um André Negão, tem que ser um Augusto Melo. São pessoas que, na minha opinião, não têm qualificação para explorar o máximo de potencial comercial que o Corinthians tem. E aí os caras ficam dando algumas pataquadas, né? Bravatas, coisas da década de 80, e não tem um planejamento, não tem um planejamento estratégico para o Corinthians sanar suas dívidas. Olha, falando sobre as dívidas do Corinthians, se você for olhar, grosso modo, o Corinthians hoje ele deve 2 vezes em relação ao que ele gera de receita. O Flamengo, quando o grupo do Bandeira de Melo, a Chapa Azul, né, assumiu o Flamengo em 2013, devia 4 vezes o que gerava de receita. De novo, vou repetir, o Corinthians hoje deve 2 vezes o que gera de receita. É muito, é muito mesmo. É absurda a situação. Né? É assim, surreal. Mas o Flamengo devia 4 vezes o que gerava de receita. E o Flamengo se tornou o que ele se tornou, o que ele é hoje, né? E o Corinthians não consegue sair disso daí, fica passando um monte de mico, né? Transfer ban, contrata jogador e não paga, dando calote no mercado. Claro, como rival, para querer zoar, é muito engraçado. A gente fazer alguns vídeos nesse sentido é engraçado, mas deixa muito claro também o mais surreal de tudo é que o Corinthians, com toda essa força que ele tem, com toda essa torcida que ele tem em São Paulo, ele não consegue simplesmente andar para frente, ele não consegue trabalhar isso daí. E o que mais me impressiona é que não aparece, como apareceu no Flamengo, um grupo de pessoas bem intencionadas, assim, caras que são o topo do topo de performance nas suas áreas de atuações, chega lá e fala, vamos dar um baixo nisso aqui, o Flamengo é uma grande marca, é um gigante adormecido, vamos trabalhar aqui rapidinho, a gente coloca a casa em ordem. Não foi rapidinho, é verdade, o Flamengo cortou da própria carne, isso
quase nenhum clube quer fazer, inclusive o Corinthians, mas o que me impressiona é que não tem nenhum grupo lá que tenha essa ideia de falar, olha, vamos organizar aqui, pô, a gente vai ter aqui, vamos profissionalizar, a gente vai colocar a casa em ordem para depois a gente começar a bater de frente com o Flamengo, ser o protagonista que já fomos um dia, porque o Corinthians já foi protagonista, hoje é um mero coadjuvante. Eu não falo isso para desmerecer, mas eu falo isso para realmente cutucar, para, sabe, ver se isso de alguma maneira gera uma insatisfação por parte dos corintianos, porque é incrível ver que é um time que poderia, como eu disse, eu não acho que se igualaria em termos de geração de receitas. Eu acho que o Flamengo tem mais representatividade, isso influi muito no mercado publicitário, mas no mínimo estaria batendo tete a tete ali. Isso que eu esperaria, sabe? Tete a tete, rivalizando com o Flamengo no mercado de compra de jogadores, geração de receitas, discutindo os patrocínios à mesa, na mesma prateleira, isso sim eu esperaria. Mas com os caras que estão lá, que não são pessoas de mercado, não são pessoas preparadas, qualificadas, não vou entrar no mérito se são bem intencionadas ou não, porque eu não tenho informações nem argumentos para tal, mas no mínimo qualificadas não são, porque eles estão aí com uma força enorme na mão ali, sabe, um ativo gigantesco, e os caras não sabem trabalhar isso, e aí o Corinthians vai ficando cada vez mais para trás, para trás, para trás. O Palmeiras, por exemplo, na minha opinião, ele não tem essa capacidade de disputar em igualdade com o Flamengo, no caso de geração de receitas, nessa prateleira, nesse segmento de gerar receitas como o Flamengo. O Palmeiras não consegue fazer isso, na minha opinião. Ele não tem essa capacidade de brigar de igual para igual, um termo que está muito popular aí, de brigar de igual para igual com o Flamengo. São Paulo também não tem. E eu acho que o Palmeiras, inclusive, é muito inteligente porque ele gere muito bem outros ativos que o torna competitivo. Número de sócios-torcedores, a maneira... O sócio do Palmeiras é muito eficaz, é muito eficiente. E a maneira como é gerido o sócio-torcedor do Palmeiras na minha opinião, deveria ser um exemplo a ser seguido. O Flamengo precisa melhorar muito nesse segmento, a base do Palmeiras, enfim, tem outros ativos que ele consegue se manter competitivo frente ao Flamengo, mas não consegue competir de igual para igual em termos de geração de receitas. Melhorou muito agora, mas se você for observar os últimos orçamentos e receitas, o Palmeiras ficava atrás em torno de 40%, 35% todo ano atrás do Flamengo. O São Paulo aí eu também acho que não tem essa mesma capacidade de disputar de igual para igual e tampouco gera seus ativos muito bem como faz o Palmeiras, mas o Corinthians sim. Esse clube, na minha opinião, ele não só teria capacidade, ele deveria ter obrigação de competir na mesma raia que o Flamengo, mas não faz por uma questão de competência que não tem e eu não consigo entender. Bom, mas deixa aqui seus comentários, explique aí o que você achou desse vídeo, se você gostou ou não. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o sininho, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com o papagaio, com o cachorro, com a família, com todo mundo. E claro, não esqueça do like, do joinha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.